Olá, aluno! Seja muito bem-vindo a mais uma aula da disciplina de Sistematização da Assistência de Enfermagem. Eu sou a professora Natália Marciano, acompanharei vocês durante esse processo de entender um pouco mais a respeito da sistematização da assistência, ou seja, do processo de enfermagem e também como é que ele pode ser aplicado. O nosso objetivo na aula de hoje é entender as primeiras fases, as duas primeiras fases, então, desse processo, dessa sistematização. Existem várias fases dentro do processo de enfermagem. A primeira delas é a investigação. Então, no quadro, existe essa seta que vai falando a respeito de quais são as fases, as etapas do processo de enfermagem. Como enfermeiro, é importante que você se lembre que você é responsável pela liderança, dessa equipe e liderança da implementação desse processo, sendo que a primeira etapa é a investigação. A investigação, ela vai abordar duas situações. A primeira, que é a anamnese, e a segunda, que é o exame físico. Então, a anamnese consiste em colher a história do paciente, a história desse indivíduo que chegou para você, para que faça os cuidados. Então, de onde ele veio, por que ele chegou ali, qual foi a história dele, tanto de vida como também de saúde. O que levou esse indivíduo a desenvolver, por exemplo, a patologia que o trouxe até o hospital ou até a unidade básica, até o local onde você trabalha. Então, na anamnese, o indivíduo vai contar para você de uma maneira muito específica. É importante que o enfermeiro tome bastante tempo e tenha muita atenção e muito carinho nessa etapa, porque é aí que as informações principais desse indivíduo vão começar a aparecer e muitas delas estarão relacionadas com a situação de saúde desse indivíduo naquele momento pontual. Ou seja, por que ele veio, como é que é o padrão de sono, por exemplo, o padrão de eliminação, se isso já mudou, Então, se ele veio por causa de uma mudança nesse padrão ou não, onde ele mora, será que então os aspectos sociais vão interferir no cuidado com esse paciente, com esse indivíduo? Muito provavelmente. Então, todas essas informações são adquiridas no momento da anamnese, que é a primeira fase da investigação. Logo em seguida, vem uma segunda parte da investigação, que é o exame físico. Então, analisar o corpo desse indivíduo nesse momento que ele chega. Quais são os sinais e sintomas e como é que isso está se desenvolvendo e se mostrando no corpo desse indivíduo. Essa é a primeira fase. A partir de então, você como enfermeiro pode ter um julgamento clínico a respeito desse paciente, entrando numa segunda fase, que é a fase do diagnóstico de enfermagem. Então, voltando ao quadro, a segunda fase é do diagnóstico. Logo em seguida vem o planejamento de enfermagem, a implementação da assistência e, por fim, a avaliação, onde você, como enfermeiro, vai poder entender se a implementação deu resultado ou não. Dependendo dessa avaliação, muda-se o diagnóstico, o planejamento, a implementação e você pode até mesmo precisar de novas informações, então retornando até a investigação. É um processo cíclico que acontece e o enfermeiro é parte principal desse processo. É importante que ele não seja mecanizado, ele é sistematizado, mas não é mecanizado porque cada indivíduo é um indivíduo e merece total atenção e respeito e um cuidado individualizado. Finalizamos assim a nossa contextualização. O
exame físico é a segunda parte da primeira etapa da sistematização da assistência ou do processo de enfermagem. Então, primeiro acontece a anamnese e logo em seguida o exame físico. Ele serve para analisar o corpo do indivíduo naquele momento. Então, veja no quadro que existe um corpo que vai ser analisado e o processo do exame físico é uma fase significativa desse processo. Por quê? É nesse momento que você, como enfermeiro, vai conseguir avaliar as condições tanto físicas como psicológicas que permeiam esse indivíduo. E existem, então, duas maneiras de realizar e dois viés, né? Primeiro é a semiologia, então é o ato de examinar, e a semiotécnica, que são as técnicas utilizadas, então, para essa investigação, que são os métodos propedêuticos. O primeiro deles, a inspeção, onde principalmente a visão é utilizada. Logo em seguida, a palpação e a percussão, onde principalmente o tato é utilizado, e a ausculta, onde então a audição vai ser utilizada. Além disso, existem materiais e aparelhos que podem ser utilizados nesse processo. Então, o estetoscópio, o esfigmomanômetro, a fita métrica, o termômetro, a balança, a lanterna, entre outros. Esse processo ele deve ser realizado de uma forma minuciosa. Essa maneira de realizar tem muito a ver com a sistematização da assistência. Então, até mesmo o exame físico tem uma ordem de acontecer. Não pode simplesmente acontecer de uma maneira desordenada, não. Ele tem uma ordem e existem aspectos fundamentais que você, como enfermeiro, precisa estar atento. Veja no quadro os pontos que devem ser observados. Uma boa interação com o cliente, um local adequado, um local quieto, onde exista uma privacidade. A iluminação deve ser adequada, deve ser um cuidado tomado pelo enfermeiro. A privacidade deste local. O paciente deve estar relaxado e confortável, porque você está mexendo no corpo dele. Então, é importante que ele esteja relaxado e confortável. Tomar muito cuidado com o não verbal, mesmo que a situação seja um pouco diferente da que você está acostumado. Tomar muito cuidado com o não verbal e ser claro, completo e objetivo. Tomar cuidado com o não verbal é uma atenção especial que precisa ser levantada nesse processo. Muitas vezes, como enfermeiro, você irá se deparar com situações difíceis e situações diferentes daquelas que você está acostumado. Feridas, às vezes, muito complicadas, situações, por exemplo, de doenças genéticas que acaba que o fenótipo fica diferente. Então, o não verbal é muito importante. Treinar o não verbal para que esse paciente se sinta acolhido e você tenha um cuidado humanizado com ele, independentemente de como ele se pareça. E de uma maneira geral, o exame físico, ele observa alguns pontos. Veja no quadro os pontos principais. No exame físico geral, o estado geral desse paciente, se ele está bem, se não está, como é que ele está? Está em bom estado geral? Em regular estado geral? A expressão facial dele. Às vezes ele não vai conseguir te falar muita coisa, porque em muitas situações tem dificuldade de dicção, em muitas situações ele pode estar inconsciente, mas a expressão facial fala muito. É o não verbal, né, que estávamos comentando. O estado mental desse paciente, você pode acreditar no que ele está te falando, depende do estado mental que ele tiver. O tipo morfológico, então se ele é brevilíneo, normolíneo ou longilíneo. Os dados antropométricos, qual é o peso desse indivíduo, qual é a altura, será que existe uma obesidade aí? Como essa obesidade pode estar interferindo na patologia que trouxe esse indivíduo até o ambiente de saúde?
a postura desse indivíduo, se ele está retraído ou não. Se está retraído, por quê? Será que existe alguma dificuldade em conversar? A locomoção, ele consegue andar ou está necessitando de uma cadeira de rodas ou do auxílio de uma bengala, por exemplo. A locomoção vai dizer muito a respeito, por exemplo, do risco que ele tem de cair, né? O risco de queda. A nutrição e a hidratação, se ele está nutrido, se está hidratado, e os sinais vitais. Então, como é que estão os batimentos, como é que está a temperatura, se ele está com febre, por que dessa febre, tudo isso, todos esses dados que são adquiridos durante esse processo vão auxiliar o enfermeiro, então, na formulação dos diagnósticos de enfermagem logo mais à frente. Então, esse é o exame físico geral. No exame físico específico, avalia-se principalmente os órgãos de uma maneira muito pormenorizada. Então, os sistemas e os órgãos em si. Veja no quadro alguns deles. Então, no exame físico neurológico, avalia-se a consciência, a força muscular, o sistema sensitivo, a coordenação motora, os reflexos e se há irritação meníngea. Já no sistema respiratório, há uma inspeção estática e dinâmica, palpação da traqueia, percussão para verificar os sons e ausculta para ver se tem murmúrios vesiculares ou se tem ruídos adventícios. No cardiovascular, você vai identificar a inspeção, a palpação e a ausculta, as bulhas cardíacas, o pulso e a perfusão periférica. No digestório, quais são as queixas atuais? Vai fazer a inspeção. Na ausculta, então, os ruídos hidroaéreos, se estão presentes, ausentes, diminuídos ou aumentados. Na percussão, vai verificar se há gases, líquidos e massas. E palpação, a posição, então, dos órgãos. No locomotor, principalmente a palpação óssea e o grau de mobilidade. E no tegumentar, qual é a coloração dessa pele? Umidade, textura, temperatura, turgor, lesões, unhas e pelos. É um exame muito pormenorizado. Realmente deve levar em consideração tudo que abrange o indivíduo, todos os seus órgãos e todos os sistemas. É através dessas informações que você conseguirá fazer um julgamento clínico, que é o diagnóstico de enfermagem. Encerramos assim o nosso bloco a respeito da investigação. O diagnóstico de enfermagem, então, é a segunda etapa do processo de enfermagem ou então da sistematização da assistência de enfermagem. Através das informações colhidas na anamnese e no exame físico, você como enfermeiro vai tomar atitudes. Então, vai fazer julgamentos clínicos em relação ao problema que esse indivíduo tem. Então, os diagnósticos de enfermagem podem ser sinônimos de problemas. Quais são os problemas que você identificou de acordo com as informações que colheu? O que é especificamente o diagnóstico de enfermagem? No quadro, então, é a segunda etapa do processo e ele é um processo de interpretação e agrupamento dos dados coletados na primeira etapa, que vai culminar com uma tomada de decisão. É a base para a seleção das ações ou as intervenções com as quais se objetiva alcançar os resultados esperados. As fases, elas devem acontecer de uma maneira muito completa. Não se pode, por exemplo, fazer uma investigação e logo em seguida propor um plano de enfermagem, né, que seria a parte da implementação e do planejamento. Não, tem que se passar pelas fases de uma maneira completa. Então, primeiro, observa-se as informações colhidas, faz-se um julgamento clínico, e em cima desse julgamento você vai conseguir identificar quais são os resultados que você espera.
E para alcançar esses resultados, quais as ações que você tem que realizar. Esse é o diagnóstico de enfermagem, ele vai promover exatamente isso. E a história dele vem de aproximadamente 1950. No quadro, então na segunda metade do século XX, em 50, McManus incluiu o diagnóstico como função do enfermeiro, né? Então, a identificação do diagnóstico ou dos problemas de enfermagem. Em 1966, a Virginia Henderson elaborou uma lista com 14 necessidades humanas básicas, problemas onde a enfermagem poderia atuar. E isso começou a crescer. Então, em 1973, houve a primeira Conferência Nacional sobre classificação de diagnósticos de enfermagem. Em 1987, NANDA 1, que é a North American Nursing Diagnosis Association International, propôs então a primeira classificação de diagnósticos de enfermagem. E em 2002, NANDA então adotou a taxonomia 2. Foi um processo acontecendo, entendendo a necessidade de dar atenção ao diagnóstico de enfermagem, porque o diagnóstico médico, ele tem algo que as pessoas acabam dando mais valor, não é mesmo? Então, qual é o seu diagnóstico? Meu diagnóstico é pneumonia, meu diagnóstico é, por exemplo, câncer. Quais são os diagnósticos médicos? Eles são mais levados em consideração, mas os diagnósticos de enfermagem precisam assumir o seu lugar também de importância. O diagnóstico não é apenas, por exemplo, uma neoplasia, mas a dor gerada pela neoplasia é um diagnóstico, e é o diagnóstico de enfermagem. Então, veja no quadro que o diagnóstico de enfermagem é diferente do diagnóstico médico. Por quê? Porque o de enfermagem, o médico, vai ter um foco na doença. E o de enfermagem vai ter um foco nos sinais e sintomas. Por exemplo, um diagnóstico médico de neoplasia vai gerar um diagnóstico de enfermagem, por exemplo, de dor, que é o sinal e o sintoma gerado por esse diagnóstico médico que o paciente apresenta. O médico vai ser relacionado a problemas de funcionamento dos órgãos e dos sistemas, enquanto o diagnóstico de enfermagem vai estar relacionado a respostas humanas ante a doença. Então, mais uma vez, a neoplasia, ela é um problema de funcionamento dos órgãos e dos sistemas, enquanto a dor é uma resposta humana frente, então, a essas células que estão desordenadamente se multiplicando. E dentro, então, dos diagnósticos, existem classificações. São muitos diagnósticos. Começou com 14, lá com Virginia Henderson, na década de 60, mas existem muitos hoje. Então, eles precisam ser classificados. Essas classificações vêm em domínios, classes e também os diagnósticos em si. E são 13 domínios. Veja no quadro os 13 domínios. Aqui os primeiros, então, promoção da saúde é um diagnóstico, nutrição, eliminação e troca é mais um domínio, atividade e repouso, percepção e cognição, autopercepção, papéis e relacionamentos. Aquilo que vem para baixo são as classes. Então, por exemplo, nutrição, que é um domínio, tem várias classes: ingestão, digestão, absorção, metabolismo e hidratação. Isso vai sendo esmiuçado. Sexualidade é um outro domínio, enfrentamento ou tolerância ao estresse, os princípios da vida, segurança, proteção, conforto, crescimento e desenvolvimento. São muitos. Veja que você tem muitas oportunidades de realizar
um diagnóstico de enfermagem, porque ele aborda simplesmente tudo o que pode acontecer com esse paciente. Então, ele pode ter um problema relacionado à ingestão, um problema relacionado à nutrição, que está acima da ingestão, um problema relacionado à segurança. Várias podem ser as situações que acometem esse indivíduo. E existem tipos de diagnósticos. Veja quais são os tipos no quadro. Os diagnósticos podem ser com foco no problema, que pode ser real ou oficial, com foco no risco, que no caso nas vulnerabilidades para desenvolver uma resposta, na promoção da saúde, ou seja, expressa o desejo de melhorar a saúde, e pode ser um diagnóstico de síndrome, que é um agrupamento de diagnósticos que acontecem concomitantemente. Os diagnósticos, então, podem ter várias classificações. Você pode utilizá-los de várias maneiras na sua prática profissional e é importante que utilize, porque ele é um aspecto fundamental e uma fase fundamental da assistência para que ela seja realizada com qualidade e com foco no usuário, no paciente, que é o nosso maior foco. Encerramos assim diagnósticos de enfermagem. Como é que as etapas da sistematização podem ser utilizadas de uma maneira prática? Nós vamos conhecer agora a história do Carlos e eu convido você ao quadro para conhecer o Carlos, que é enfermeiro da unidade de terapia intensiva, da UTI. Ele está assistindo um cliente de 75 anos que está no segundo dia de intubação, ou seja, respirando por meio do ventilador mecânico, apresentando febre, então hipertermia, e piora da secreção traqueal. Uma PA de 100/60, uma frequência cardíaca de 96, frequência respiratória de 15 por minuto e temperatura, então, de 38,2 graus Celsius. Os pulmões apresentam murmúrios vesiculares reduzidos, em base direita, com roncos difusos. Cardio, então ele apresenta bulhas rítmicas em 2 tempos, normofonéticas, sem sopros, então sem alterações. Também não há alteração no abdômen, mas há edema em membros inferiores, uma cruz para 4 cruzes. Então, após registrar o seu exame físico, Carlos se lembra que faltou alguma coisa. Ele esqueceu de examinar o nível de consciência do cliente. Porém, como ele está muito atarefado, ele deixa para mais tarde. Será que isso acontece na prática profissional? Muito provavelmente, principalmente no início da prática profissional. Por quê? Porque são muitas demandas. O enfermeiro, ele tem muitas demandas assistenciais e também gerenciais. Ele gerencia a equipe, além de tudo. Então, as relações humanas também tomam o tempo do enfermeiro. De qualquer forma, qual é a necessidade do paciente? É ter a sua sistematização realizada de uma maneira completa. Então, mesmo que aconteça esse esquecimento, o que será que deve acontecer, por exemplo, quando acontece uma situação dessa? É a pergunta que nós temos, veja no quadro. Então, primeira pergunta: você acha que Carlos agiu certo? Segunda pergunta: a avaliação neurológica é importante nesse caso? Terceira pergunta: quais são as implicações dessa conduta? E quarta, o que você faria se estivesse no lugar de Carlos? Então, a primeira, evidente, você acha que Carlos agiu certo? Não. Por quê? Porque o exame físico ele deve ser realizado de uma maneira completa, senão os dados não serão fidedignos e o julgamento clínico, ou seja, os diagnósticos de enfermagem, também não serão fidedignos.
A avaliação neurológica é importante neste caso? Sim! Ela é muito importante. Por quê? Quais as implicações dessa conduta, né? Linkando então com a questão 3, os pacientes com dificuldade neurológica podem estar, por exemplo, em morte encefálica, pode estar com uma medicação que seja alta ou baixa demais, ele pode estubar, né, que é um risco. E o que você faria no lugar de Carlos? Voltaria. Não é mesmo? Como Carlos, você deve voltar e realizar novamente o exame físico, a parte que ficou faltando, antes de gerar os diagnósticos, antes de ir para o plano de enfermagem, antes de tudo isso, precisa acontecer de uma maneira clara o exame físico. Um paciente que esteja em ventilação mecânica, dependendo da sedação dele, ele pode acordar e ele pode estubar. Ou seja, ele pode retirar o tubo, ele pode morder o tubo. Existem muitas situações dentro do ambiente hospitalar onde esse paciente acaba tendo dificuldades por conta de uma avaliação neurológica que não foi realizada da maneira correta. Então, o Carlos deve voltar. Veja no quadro a resolução do problema. Então, o primeiro sistema que deve ser avaliado é o neurológico, através da escala de coma de Glasgow, que vai avaliar a abertura ocular, então se ele consegue abrir os olhos a comandos ou espontaneamente ou nem a comandos, melhor resposta motora e melhor resposta verbal. Se você chama esse indivíduo, ele responde, ele acompanha com o olho ou ele não responde, ele aperta a sua mão. A escala de coma de Glasgow, ela tem uma numeração, então ela vai de 3 até 15, certo? E ela precisa ser realizada. Então, caso falte informações, é necessário voltar para complementar o seu exame físico. Ele precisa ser completo para embasar o seu cuidado. O cuidado de enfermagem depende muito de você como enfermeiro. É você como enfermeiro que vai tomar as atitudes. Então, não tendo um exame físico que fale do neurológico, os seus cuidados com o neurológico não vão acontecer, porque sem informação, como é que vai ter um julgamento clínico e aí você vai implementar a sua assistência? Isso para todos os sistemas, né? Nesse caso era o neurológico, mas, por exemplo, o abdominal. Você pode pular o abdominal? Eu tô com pressa e hoje eu vou fazer só o neurológico e cardiorrespiratório, abdominal e tegumentar eu vou pular. Não pode acontecer. Senão a sua assistência como um todo vai ficar prejudicada e ela não pode ficar. Então, nessa situação problema, a gente pode ver a importância de realizar um exame físico que seja completo. Finalizamos assim a nossa situação problema. Como utilizar os diagnósticos de enfermagem em situações cotidianas, situações que acontecem no nosso dia a dia, no trabalho, no processo de trabalho do enfermeiro. Será que o diagnóstico de enfermagem é utilizado? Como isso acontece? Me acompanhe no quadro. Existe um paciente que tem 35 anos, é solteiro, motorista com diagnóstico médico de infarto agudo do miocárdio. Teve um IAM aos 35 anos. Está no segundo dia de internação. Ele está consciente, comunicativo, ansioso, sem queixas de dor, sem nenhuma queixa de dor e se diz bem para ir embora. Será que ele pode ser liberado no segundo dia de internação depois de um infarto? Os seus familiares estão em outra cidade, o que lhe causa preocupação. Olha aqui, a parte psicológica mais uma vez aparecendo, pois não pôde avisá-los sobre a sua internação. Ao exame pulmonar, o tórax dele é simétrico, murmúrios vesiculares
estão presentes bilateralmente e não tem ruídos adventícios. Uma frequência respiratória de 26, então ele está taquipníco, e ao exame cardíaco, bulhas rítmicas normofonéticas em 2 tempos sem sopro, com frequência de 80 batimentos por minuto, então dentro da normalidade, né? E uma pressão arterial de 140 por 90, um pouco hipertenso esse paciente. O abdômen dele está distendido, mas não tem dor à palpação superficial, só a palpação profunda em fossa ilíaca esquerda, maciçez à percussão com ruídos hidroaéreos presentes. Não tem edema nos membros inferiores. Relata que a última evacuação foi há 3 dias, então ele está constipado. Antecedentes familiares, ele tem na família diabetes e coronariopatias. Esse paciente descobriu durante a internação que as suas taxas glicêmicas estão acima do normal. Refere ser sedentário e ter uma dieta alimentar composta, veja bem, por alimentos bem salgados e gordurosos em sua maioria. Será que ele está correto? Por que será que teve um infarto, hein? Além de intervalos longos entre uma refeição e outra. Por exemplo, almoça e depois só vai jantar. Após o registro, o enfermeiro do setor solicita que você identifique quais os diagnósticos de enfermagem prioritários desse paciente. E a nossa pergunta é: como você faria para identificar os diagnósticos? O diagnóstico de enfermagem é relevante para a prática assistencial? E quais seriam os diagnósticos de enfermagem nesse caso? Então, como é que você faria? Primeiramente, é necessário que você tome todas essas informações e agrupe essas informações. Então, o que é que tem relação com o quê? Por que que eu perguntei o quê? Então, pega a história dele de uma maneira completa e pega também o exame físico, né? Ali estão todas as informações do exame físico. Todas essas informações são agrupadas e elas vão te ajudar a gerar hipóteses. Essas hipóteses é que vão fazer com que você chegue aos diagnósticos. Os diagnósticos são importantes, né, dentro da prática clínica? A segunda pergunta, com certeza eles são importantes. É necessário que você relacione as informações com os diagnósticos para poder depois chegar a um planejamento e a uma implementação desse cuidado. Sem entender quais são os problemas, não tem como chegar lá. Por quê? Porque são metas. Sem os problemas, você não tem meta, que é o resultado de enfermagem. Como é que você vai chegar a algum lugar se não existe meta? Então, todos os passos são importantes e sim, tem como. E a terceira pergunta é: quais são os diagnósticos? Então, veja no quadro que então, primeiro você vai agrupar os achados que são alterados, porque os achados normais não precisam de diagnóstico, não é mesmo? E vai então inferir hipóteses diagnósticas. Quais seriam algumas hipóteses nesse caso? Ansiedade relacionada à mudança de condição de saúde e evidenciada por preocupação e dispneia. Então, a ansiedade é o primeiro diagnóstico de enfermagem para esse paciente. Ele está muito ansioso, a família não está junto, não está perto, né? Segundo, constipação. É um segundo diagnóstico de enfermagem, relacionado à mudança ambiental recente ou a hábitos alimentares inadequados. Veja que ele não ingere fibras, né? Pelo que comentou. Evidenciado, então, pela distensão e pela dor abdominal e a maciçez, a percussão. Um terceiro diagnóstico de enfermagem seria, mais uma vez, a ansiedade, só que dessa vez relacionada à mudança de condição de saúde, evidenciada por preocupação e dispneia. E, por fim,
O risco de glicemia instável relacionado ao estresse excessivo ou ao conhecimento insuficiente da doença. O conhecimento insuficiente da doença é um aspecto que deve ser levado em consideração. Ele sabe por que está ali, ele sabe o que é um infarto agudo do miocárdio? Quais foram as informações passadas para ele até esse momento? O paciente tem direito de saber tudo o que acontece no seu tratamento em relação ao seu diagnóstico também. Isso é um fator primordial dentro, por exemplo, da humanização, que deve permear todas as nossas atividades como enfermeiro. Então, esses seriam 3 diagnósticos de enfermagem relacionados a esse paciente. Finalizamos assim a nossa situação problema. Muito bem, agora temos um momento de perguntas e eu gostaria de te incentivar a encaminhar a sua pergunta, o seu comentário, alguma experiência profissional que você tenha nesse sentido e logo nós retornaremos.
Muito bem, estamos de volta. Agradecemos a vocês que estão presentes no nosso chat e vamos continuar com a nossa aula. CIP e CIPESC fazem parte de uma taxonomia, ou seja, normatizações e padronizações em relação à enfermagem. Por que que isso acontece? Porque a enfermagem, ela é científica e como ciência, ela deve ter uma padronização. Por que será? Se você está no Oiapoque ou no Chuí, né, pensando no Brasil, e estiver com um prontuário em mãos, todos precisam entender. Então, aquele profissional que for te atender lá no Rio Grande do Sul, ele precisa entender aquilo que, por exemplo, em Roraima ou no Acre, um outro profissional acabou escrevendo a seu respeito. Por isso que é tão importante essa classificação. Todos nós, enfermeiros, precisamos falar a mesma língua. Isso é muito importante. Veja no quadro que, então, a cientificidade da enfermagem traz essa necessidade de uma linguagem que seja comum e que seja universal e que traga também uma padronização das práticas de enfermagem. As práticas precisam ser efetivadas e precisam ser padronizadas. Lá em 1980, a OMS recomendou, então, a criação de uma classificação que representasse a enfermagem a nível mundial. Por isso, surgiram essas classificações que vamos estudar. A primeira delas é a Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem, a CIP. A segunda é muito parecida, é a Classificação Internacional das Práticas de Enfermagem em Saúde Coletiva, então voltada para a atenção básica, o CIPESC. A Classificação de Diagnósticos de Enfermagem da NANDA e a Classificação dos Resultados, NOC, e das Intervenções de Enfermagem, NIC. Pensando no CIP, que é a Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem, ela tem diagnósticos, tem resultados e tem intervenções em sua composição, com sinônimos a esses termos. Então, de acordo com o CIP, fenômeno de enfermagem é um aspecto de saúde relevante para a prática de enfermagem, ou seja, é sinônimo, então, do diagnóstico de enfermagem, que é o foco das intervenções, né? O diagnóstico de enfermagem é um rótulo atribuído por um enfermeiro que toma uma decisão acerca do doente ou do cliente após a avaliação. Além do fenômeno de enfermagem, existe a ação de enfermagem. A ação de enfermagem é muito parecida com a intervenção. Então, veja, é o comportamento dos enfermeiros na prática, sinônimo da intervenção de enfermagem, a ação tomada a partir do diagnóstico, produzindo um resultado. O resultado também está presente na CIP. O resultado de enfermagem, então, é o estado do diagnóstico de enfermagem após as intervenções realizadas. Então, o fenômeno de enfermagem é sinônimo do diagnóstico. Ele é o problema de enfermagem, certo? No CIP. Ele vai, então, levar a pensar em um resultado e esse resultado vai precisar de uma intervenção para acontecer. Essa intervenção no CIP é chamada de ação de enfermagem. Então, a terminologia muda um pouco, mas na realidade o objetivo é o mesmo. E a lógica também é a mesma. Primeiro você identifica um problema, qual é a sua meta para resolver esse problema e como você vai atingir essa meta. Esse é o raciocínio. E no CIP existem muitos eixos que vão permear esses diagnósticos, certo? Então, ela é um modelo multicausal. Os eixos são 7, estão presentes no quadro. O primeiro eixo é o foco.
Então, qual é a área de atenção? O foco, qual é a área de atenção desse sentido? Por exemplo, dor é um foco de atenção. Julgamento. Qual é uma opinião clínica que você tem a respeito desse evento? Por exemplo, anormal. Quando você fala que algo é anormal, está fazendo um julgamento clínico, certo? Logo em seguida, vem o cliente. O cliente é o receptor da intervenção, o recipiente da intervenção. Por exemplo, um recém-nascido é um cliente. O quarto eixo é o eixo de ação. Então, é um processo intencional aplicado ao cliente. Por exemplo, educar. Educar é uma ação. Meios e recursos são os métodos de desempenhar uma intervenção. Por exemplo, aplicar uma bandagem em pacientes. A localização é a orientação, tanto anatômica como espacial. Por exemplo, se for anatômica, abdômen, e se for espacial, escola. Escola é uma localização que pode acontecer um cuidado de enfermagem. E o tempo, que é o último eixo, é o momento, o período ou a duração da ocorrência, que pode então ser colocado, ter como exemplo, a admissão. Então, qual foi a hora que aconteceu? A admissão. Então, esse é o CIP. E o CIP, ele tem um adjuvante, né? Um irmão, que é o CIPESC. O CIP vai falar a respeito da parte principalmente hospitalar, enquanto o CIPESC ele vai trazer a parte da saúde coletiva também de uma maneira estudada e de uma maneira que possa ser pormenorizada e que possa levar em consideração os problemas que acontecem dentro da unidade básica, dentro da atenção primária da saúde coletiva. Porque existem problemas que são específicos, por exemplo, de uma atenção terciária e outros problemas são específicos da atenção básica. Então, veja no quadro que o CIPESC, ele tem como objetivo padronizar a linguagem na atenção básica à saúde. E ele visa a qualificação e a formação dos enfermeiros para trabalhar no Sistema Único de Saúde. Esse é o objetivo, então, do CIPESC, trazer essa normatização, essa taxonomia para onde? Para dentro da atenção básica, para dentro da saúde coletiva. Encerramos assim CIP-CIPESC. Nanda, Nick e NOC têm relação com diagnósticos, intervenções e resultados de enfermagem. Então, Nanda é relacionado aos diagnósticos, Nick, o I é de intervenções, então classificação de intervenções de enfermagem, tem um N porque é de nursing, que é no inglês, e o NOC é em relação aos resultados. Por que não é R, é O? Porque está em inglês também, então significa os outcomes, que são os resultados de enfermagem. Esses três andam muito juntos e eles precisam andar junto com você como enfermeiro. São materiais importantíssimos na sua prática profissional e nós vamos conhecê-los um pouco mais a partir de agora. Veja no quadro, então, a classificação dos diagnósticos de enfermagem, NANDA 1, começou lá em 1950, com o surgimento do termo diagnóstico de enfermagem. Em 73 foram organizados em ordem alfabética. Em 87 aconteceu então a taxonomia 1 e logo depois, em 2002, a taxonomia 2. Ele tem 3 níveis. Esses níveis têm 13 domínios, então existe uma hierarquização. Primeiramente, 3 níveis, esses níveis se dividem em 13 domínios
esses domínios em 47 classes de diagnóstico e, pasme, que existem 234 diagnósticos de enfermagem que podem acontecer e que estão relatados, né? Fora aqueles que não estão relatados. Quais são os eixos, então, dos diagnósticos de enfermagem? O foco diagnóstico, o sujeito do diagnóstico, julgamento, localização, idade, tempo e situação do diagnóstico. O diagnóstico ele é complexo porque ele acaba possuindo componentes estruturais. Para que você realize e coloque em prática os diagnósticos de enfermagem de uma maneira muito consistente, precisa ser realizado de uma maneira completa. E para isso, existem componentes específicos dos diagnósticos de enfermagem. Quais será que são esses componentes? Me acompanhe no quadro para conhecer, então, primeiro, o título. Então, o título do diagnóstico é um enunciado. Ele tem uma definição. O que seria uma definição? Uma descrição que seja clara e precisa de qual é esse diagnóstico, qual é esse problema. Além disso, ele possui características definidoras. Então, o que define esse problema? São os sinais e os sintomas e as evidências. Normalmente, utilizamos o termo evidenciado por exemplo, os fatores relacionados, que são a causa do problema, né, que pode ser de natureza biológica, social, cultural e ambiental, e também fatores de risco. Em algumas situações, existem fatores de risco que são determinantes para aumentar o risco. Então, mobilidade física prejudicada, por exemplo, seria um diagnóstico de enfermagem, né? O paciente, diagnóstico médico, por exemplo, fratura de fêmur. Fraturou o fêmur, esse é o diagnóstico médico. Diagnóstico de enfermagem, uma mobilidade física prejudicada. Então, o problema que vai ser gerado por conta desse diagnóstico principal, que fala da patologia. Então, o que vai acontecer que vai gerar também nesse indivíduo? Entendendo a mobilidade física prejudicada como um diagnóstico, a gente pode começar a pensar, então, em intervenções e também em resultados. É aí que entra o NIC e o NOC. Então, veja no quadro que NOC é a classificação dos resultados de enfermagem. Então, a taxonomia que contém os resultados esperados para cada diagnóstico de enfermagem levantado. Ele permite ao enfermeiro comparar os efeitos das intervenções realizadas por meio da NIC. Então, como exemplo, nessa situação, poderíamos citar o equilíbrio. Equilíbrio seria um resultado de enfermagem ou, por exemplo, a mobilidade. É simples. Se o diagnóstico é mobilidade prejudicada, então o nosso resultado, aquilo que se espera, é que ele tenha mobilidade. Isso vai acontecer por meio da intervenção de enfermagem, que vai estar citada no NIC. Então, o NIC, ele é uma linguagem padronizada que descreve as intervenções, ou seja, os tratamentos realizados pelos enfermeiros. São 542 intervenções, divididas em 7 domínios e 30 classes. Podemos citar, por exemplo, incentivar o autocuidado, manter um ambiente seguro, ou então promover o exercício. Promover o exercício físico seria, então,
uma das ações que poderiam acontecer, das intervenções de enfermagem, ou seja, o tratamento que o enfermeiro realiza para que se chegue ao resultado esperado e altere-se o diagnóstico de enfermagem. Por que tem mais de 500 intervenções e somente 200 diagnósticos? Porque cada diagnóstico ele vai ter, normalmente, mais de uma intervenção para auxiliar. Principalmente se for um diagnóstico multicausal, né? Então, se for um diagnóstico que aborde a parte física e também a parte emocional, a parte psicológica, precisa acontecer, então, várias ações, ou seja, várias intervenções de enfermagem que vão levar a esse diagnóstico ser alterado, certo? E ele é uma engrenagem, como vocês viram ali no slide, Nanda, Nick e Nock andam juntas, então, enquanto uma vai sendo realizada, a outra automaticamente vai sendo realizada e assim sucessivamente. Da mesma forma que se uma falha, as outras também vão falhar, certo? Encerramos assim Nanda, Nick e Nock. Em relação às classificações das práticas de enfermagem, é importante salientar que elas podem ser utilizadas em vários âmbitos, tanto na atenção primária, como secundária e terciária. Na nossa situação problema, vamos conhecer a história da Maria. A Maria é enfermeira da atenção básica, veja no quadro. Então, ela é uma enfermeira na unidade básica de saúde e ela faz visitas domiciliares, consultas de enfermagem, realiza curativos, cuida da vacinação e também de grupos focais. Ela é multitarefas. E, de repente, chega essa paciente que é a SM de 30 anos. A queixa dela principal é que ela está relatando pequenas feridas nos órgãos sexuais e caroços nas virilhas, ínguas, né? Ela relata que incomoda esteticamente. Os seus antecedentes obstétricos são menarca aos 12 anos, ou seja, o primeiro sangramento, né, aos 12 anos, a menstruação regular, já tratou candidíase há 1 ano. Teve 4 gestações, 3 partos normais e 1 aborto espontâneo. Relata atividade sexual desde os 14 anos, frequente, não tem companheiro fixo e não utiliza práticas contraceptivas. É um caso que a enfermeira Maria precisa levar em consideração por conta até mesmo das vulnerabilidades. Porém, existe um detalhe. Essa paciente será transferida para uma outra unidade em breve. E agora, o que vai acontecer? Então, as perguntas da situação são: como a enfermeira Maria poderá iniciar a assistência e garantir a continuidade do atendimento a essa jovem? Segundo questionamento, será que a outra enfermeira que a substituirá entenderá o caso, as suas anotações e a sua conduta? E a terceira pergunta, será que na saúde coletiva temos como dar seguimento a esse atendimento? Existe uma linguagem padronizada? Então, essa é a questão da Maria. Maria não sabe muito bem como lidar, porque é uma paciente vulnerável que chegou até a UBS, né, a Unidade Básica de Saúde. Ela precisa de um atendimento que seja integral, ela precisa de um atendimento que seja contínuo também, mas ela está se mudando, ela vai para uma outra área de abrangência. Como é que a Maria vai fazer para que a enfermeira dessa nova área de abrangência, dessa nova unidade básica, possa entender aquilo que foi iniciado de tratamento? Ela pode falar com a paciente também, né? E ela passar esse recado, mas nem sempre esse recado vai ser passado de uma maneira fidedigna, porque cada um entende uma coisa. A solução para esse problema é a padronização.
Por isso que as classificações e a taxonomia dentro da enfermagem é tão importante, porque independentemente de onde você esteja, qual seja o local de atenção à saúde, existe uma padronização, e onde existe uma padronização, todos entendem, porque todos falam a mesma língua. Dentro da saúde coletiva, essa padronização vem do CIPESC, que é a Classificação Internacional para Práticas de Enfermagem na Saúde Coletiva. Se a enfermeira Maria utilizar as terminologias, os diagnósticos, intervenções e resultados do CIPESC, a outra enfermeira que pegar o prontuário vai certamente entender aquilo que está acontecendo com essa paciente nessa situação. Veja no quadro. Então, se há protocolos específicos de atendimento, há uma qualidade gerada nesse atendimento. E nesse caso, em se tratando de saúde coletiva, o protocolo específico é o CIPESC. O CIPESC propicia que, por exemplo, a nova enfermeira tenha todas as informações e um próximo profissional que cuidar dessa paciente também, e o próximo também, e o próximo também, e todos. É uma rede. É uma rede que funciona muito bem quando todos falam a mesma língua. Agora, se a língua não for a mesma, fica complicado, porque cada um pode entender de uma forma, Existem diversas maneiras de interpretação. Então, pensando nisso, o que a enfermeira Maria deve fazer? Elencar primeiro as expressões, as palavras e as informações mais relevantes do caso dessa paciente. Logo em seguida, deve realizar a classificação das informações selecionadas em potenciais de desgaste, problemas e potenciais de fortalecimento. Em terceiro lugar, ela vai organizar essas informações de acordo com as necessidades afetadas ou envolvidas. Logo em seguida, selecionar até 3 necessidades prioritárias para a intervenção no momento inicial do atendimento e fazer a construção dos diagnósticos de enfermagem, os resultados esperados e as intervenções de enfermagem para cada diagnóstico. Dessa maneira, a enfermeira Maria vai conseguir ter um atendimento adequado para essa paciente e passar um atendimento adequado com intervenções e resultados que vão ser colhidos lá na frente pela outra enfermeira que seja responsável por essa segunda unidade básica. Essas informações, de uma maneira muito completa, objetiva e padronizada, vão gerar a qualidade e a assistência a essa paciente que chegou nessa unidade básica, e a Maria vai ter certeza que ela será muito bem tratada. Finalizamos assim a nossa situação problema. Um dos diagnósticos de enfermagem que podem acontecer, e acontecem muito na prática profissional, é a ansiedade. Mas a ansiedade é um diagnóstico? Sim, com certeza. E nós vamos conhecer nesse momento a história de uma moça. Essa moça é a Carolina, veja no quadro. A Carolina tem 19 anos e iniciou os estudos de enfermagem. Todas as vezes que ela tem uma atividade avaliativa na faculdade, por exemplo, provas ou então apresentações de trabalhos, ela começa a passar mal, ela sente-se enjoada, as mãos ficam frias e trêmulas e ela tem então dores abdominais. A Carolina relatou isso para as amigas, mas elas disseram que isso era bobagem, que isso era frescura. Quando passa, ela fica com muita vergonha e até pensa em abandonar o curso, porque para ela está sendo muito difícil essa situação. Você
como enfermeiro ou enfermeira dessa unidade, acaba identificando algumas situações na Carolina. Por exemplo, vestimentas inapropriadas. Em que sentido? Está muito calor lá fora e ela está com blusa de frio, calça comprida, sapato fechado, de alguma forma tentando se retrair. A postura também é retraída, uma fala mansa e uma dificuldade para se expressar. Ela tem tensão ao falar e aparentemente emagrecimento. Então, o que é que vai acontecer? Você vai fazer uma anotação. A anotação que você faz é a seguinte: dia 16/11 às 10 horas. Jovem me procura na UBS para relatar uma situação que vem ocorrendo na faculdade. Apresenta diagnóstico de enfermagem de ansiedade. Ela identificou os estressores, a atividade avaliativa e falar em público na faculdade. Espera-se que ela consiga focar sua atenção nos seus objetivos e melhorar o enfrentamento perante esses estressores. As perguntas que nós fazemos a você são: como a enfermeira promoverá a assistência dessa paciente? Podemos promover intervenções de enfermagem nesse caso? Então, como enfermeira, você vai simplesmente, como enfermeira ou enfermeiro, vai deixar essa paciente ir embora dessa maneira? Olha, então, muito bem, você olha o seu diagnóstico de enfermagem é ansiedade, tá bom? E agora você pode ir para sua casa. Não. Por quê? Se existe um julgamento clínico mediante as informações colhidas, ou seja, se um diagnóstico de enfermagem é levantado, é necessário que hajam intervenções visando um resultado. Não existe necessidade de encaminhar essa paciente para casa e de deixá-la com essa situação. Essa situação precisa ser tratada, ela precisa entender alguns processos, ela precisa ser encaminhada para outros profissionais, por exemplo. Então, existem intervenções de enfermagem, sim, que podem ser aplicadas nesse caso. E essas intervenções estão listadas, veja. Primeiro, usar a abordagem calma e segura. Como enfermeiro ou como enfermeira, você precisa passar segurança para essa paciente. Segurança para Carolina, indicando de que as coisas estão corretas, de que está tudo bem e você vai auxiliá-la. Deve ouvir atentamente a paciente. Esse exercício de escuta é fundamental na enfermagem e deve acontecer sempre. Esclarecer as expectativas da situação, de acordo com a compreensão da paciente. Então, até onde ela entende a respeito, por exemplo, dessa ansiedade que está desenvolvendo. Incentivar o autocuidado, como cuidar do corpo, da alimentação e das vestimentas. Encorajar a buscar atividades de bem-estar, então ela está focada naquilo que é ruim, mas existem coisas boas também. E como enfermeira ou enfermeiro, você pode incentivá-la a procurar aquilo que faz bem a ela. Pode ser assistir algo na televisão, pode ser ler um bom livro, tocar um instrumento. Existem diversas situações e ferramentas que podem ser utilizadas nesse processo de buscar o bem-estar. Ajudar a identificar as situações que desencadeiam a ansiedade, porque entendendo a raiz do problema, você vai conseguir tratar o problema como um todo. Identificar quando o nível de ansiedade se modifica e também esse encaminhamento que é propor a consulta com a psicóloga para ajudá-la ou encaminhar para o clínico quando necessitar de medicamento ou o estado se agravar. Nesse caso, existe uma rede de cuidados que precisa ser colocada para essa paciente, para a Carolina, e a Carolina precisa ser inserida nessa rede de cuidados. Não é apenas o enfermeiro ou a enfermeira, mas existe todo um arsenal de pessoas que podem auxiliá-la nesse processo.
ela não precisa lidar com isso sozinha. E essa informação precisa ser repassada, de que ela não está sozinha, de que ela tem muitos profissionais que estão dispostos a auxiliá-la. Então, por exemplo, encaminhá-la para a psicóloga. Em se tratando de uma unidade básica de saúde, né, o NASF, o Núcleo de Apoio à Saúde da Família, tem diversos profissionais que podem auxiliar nesse processo. Então, encaminhá-la à psicóloga, encaminhá-la, por exemplo, ao psiquiatra, que atenda a essa rede, para que ela possa também ter um atendimento integral e uma qualidade de vida. Não simplesmente passar por essa graduação, mas entender que ela foi colocada ali e que ela deve aproveitar ao máximo. Então, como enfermeira, você e como enfermeiro, você conseguirá fazer isso. Você conseguirá extrair o melhor do paciente, extrair o melhor daquilo que ele tem, para que ele possa aproveitar ao máximo e ter qualidade de vida. Qualidade de vida não é simplesmente a ausência de doenças, assim como saúde também não é a ausência de doenças. Qualidade de vida é um bem-estar que seja social, que seja físico e que seja mental. Então, encerramos assim a nossa situação problema. Estamos então no nosso momento de perguntas e eu gostaria de te convidar a encaminhar a sua dúvida, o seu questionamento, a sua participação ou o seu comentário. Voltamos em breve.
Então, nessa segunda aula da disciplina de sistematização da assistência de enfermagem, podemos observar qual é a importância dos dois primeiros processos, né, das duas primeiras etapas, a investigação e o diagnóstico de enfermagem. A investigação, então, contendo a parte da anamnese, né, do histórico de enfermagem desse paciente, com todas as suas informações, todos os padrões que envolvem essas informações, além, então, do exame físico, que é o momento de examinar o paciente de uma maneira geral e também sistema a sistema. Entendemos como esse exame físico é importante e como ele deve ser realizado de uma maneira completa, não omitindo e nem pulando nenhuma etapa, porque ter todas as etapas é o que faz com que todas as suas informações fiquem completas. Informações completas vão gerar diagnósticos positivos, diagnósticos bons. Por quê? Porque quando a informação é completa, é fidedigna, você tem arcabouço suficiente, você tem dados suficientes, é um alicerce para então elencar quais são os problemas que estão permeando a vida desse indivíduo, seja de uma maneira biológica ou de uma maneira psicossocial, certo? Então, não apenas visando o biológico, não apenas visando a sua patologia, mas trazendo o diagnóstico de enfermagem como algo que vai além daquilo que se vê e vai além simplesmente de um diagnóstico. Quando você tem um diagnóstico de cefaleia, de dor de cabeça, dar uma medicação ajuda um pouco, porque essa dor de cabeça vai passar naquele momento. Por aquelas horas onde existe o efeito da medicação, ela vai passar. Mas quando se realiza uma anamnese bem feita e um diagnóstico de enfermagem que vai gerar resultados e intervenções que vão ajudar esse paciente no seu cuidado, é muito melhor. Porque você, como enfermeiro, vai identificar por que dessa dor de cabeça. Ela é relacionada a quê? Existe algum fator de evidência? Existe algum fator de risco relacionado a essa dor? Como é que vamos implementar, por exemplo, medidas farmacológicas e não farmacológicas de, então, enfrentamento a essa dor? Não necessariamente medidas que sejam só farmacológicas, então só a medicação. Porque só a medicação, acabou o efeito dela, a dor volta. Mas quando implementamos medidas não farmacológicas, então tratar, por exemplo, a raiz dessa dor, se é uma dor que é relacionada ao estresse, por exemplo, tratando o estresse, trata-se a dor e ela não volta mais. Então, esse é o objetivo da sistematização da assistência, é não pular nenhuma etapa para que nada fique para trás. Para que todos os detalhes possam ser visualizados e todos os detalhes possam ser tratados. O tratamento de enfermagem, ele é real e ele existe através das intervenções de enfermagem. Estudamos também algumas classificações, então o CIP, que é a Classificação Internacional para Práticas de Enfermagem, e o CIPESC, que é a sua versão voltada para a saúde coletiva. Além disso, existem 3 materiais que estão muito próximos e que auxiliam muito na prática do enfermeiro, que são NANDA, NIC e NOC. NANDA relacionados aos diagnósticos de enfermagem, NIC às intervenções e NOC aos resultados. Por quê? Porque como enfermeiro você vai identificar, vai fazer o seu julgamento clínico, identificando os problemas de enfermagem, os diagnósticos de enfermagem, eles terão uma meta, então você terá uma meta para atingir com esse paciente, que são os resultados de enfermagem através das intervenções. Quais são as ações que podemos realizar para tornar a vida do paciente melhor? Quais são as ações que podemos realizar para que ele nunca se esqueça de nós, para que ele possa sempre lembrar daquela enfermeira, daquele enfermeiro que esteve com ele durante aquele processo difícil, durante aquele momento de fragilidade.
Assim encerramos a nossa aula. Agradeço a todos pela participação e bons estudos!